um fundo pode deixar, por exemplo, em Tesouro Selic. E achei interessante porque o fundo imobiliário tem, né, aquele bicho diferente de todos os demais. Resposta, Douglas, 100% do patrimônio de um fundo pode estar em Tesouro Selic. A maioria dos fundos de investimento, para que ele receba lá aquele nome, fundo de investimento em ações, fundo de investimento em renda fixa, ele tem que ter um valor mínimo do patrimônio alocado naquela classe de ativos. Então, um fundo de ações ele tem que ter 67% do patrimônio investido em ações. Senão, ele não é um fundo de ações. Um fundo de renda fixa tem que ter 80% do patrimônio. A regulamentação não fala assim, investido em renda fixa, fala investido em ativos cujo principal fator de risco seja a variação da taxa de juros ou de índices inflacionários. Né? Então, 80% em renda fixa. Um fundo imobiliário, ele não precisa ter nenhum centavo em imóvel. Não tem alocação mínima em imóvel. Tanto que tem fundo de papel, né, que não tem nenhum tijolo. Então, como funciona? O artigo 45 da instrução CVM 472 elenca quais os ativos que podem ter um fundo imobiliário. Dentre aqueles, o fundo pode colocar 100% em qualquer um deles. Ele só não pode colocar um centavo em qualquer ativo que não esteja naquela lista da 472. Pelo menos essa é a minha interpretação, tá? Que aquela lista seja restritiva, exaustiva. Então, um fundo pode ter 100% em Tesouro Selic. Qual é o problema do fundo ter 100% em Tesouro Selic? Ele paga imposto de renda. Um fundo imobiliário, ele só é isento de imposto de renda, com exceção das operações de imóveis, né, que ele também é isento, ele compra, vende o imóvel com lucro, não tem que pagar imposto de renda, mas dos ativos financeiros, ele só é isento quando ele investe naquilo que a pessoa física também é isenta. LIG, LCI e CRI. Por que isso? Justamente porque não existe uma regra de alocação mínima nos imóveis. Então, se ele fosse como todos os outros fundos que são isentos em tudo que investem, porque a lógica do mercado é o fundo é isento, o cotista é tributado. Então não tem por que tributar o fundo, porque se fizer isso eu tributo todos os cotistas da mesma forma. E cada cotista entra num momento diferente a um preço diferente. Então não seria correto distribuir igualmente o custo do tributo a todos os cotistas, certo? Então fundos são isentos e cotistas são tributados quando vendem as suas cotas com lucro. Num fundo imobiliário não é assim. Num fundo imobiliário, o fundo só é isento daquilo que o cotista também seria se comprasse diretamente o ativo. Por quê? Se não fosse assim, teria um monte de fundo imobiliário 100% em Tesouro Selic, por exemplo. Aí o lucro do fundo seria isento e seria distribuído isento aos cotistas, como rendimento. Então a Receita, né, não é boba para fechar essa possibilidade de achar uma vantagem fiscal no fundo, ela só considera que o fundo é isento daquilo que a pessoa física também seria isenta. Então, por isso que muitas vezes você vê que o fundo prefere ter LCI, prefere ter CRI, a colocar o dinheiro no Tesouro Selic, que é o ativo menos arriscado que tem, né? Porque se tiver no Tesouro Selic, o fundo tem que pagar imposto de renda. Mas é isso, ele pode ter 100% em Tesouro Selic, se o gestor assim quiser.